Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para trazer um vídeo para vocês, da qual eu já tinha mencionado aqui no canal. E hoje está aqui comigo o nosso pastor, o pastor Henrique, é um pastor da igreja que eu congrego, a Igreja Pentecostal Poder Maravilha de Jesus. E aqui também está juntamente conosco o nosso obreiro também, o diácono Alan, lá da cidade de Três Corações, da igreja sede. E hoje eles vieram aqui para poder trazer um conteúdo para a gente poder crescer no conhecimento e também ter uma base bíblica de alguns certos assuntos que muitas pessoas às vezes deixam de explicar, às vezes não comentam, não expõem direito. E hoje o pastor Henrique, ele nos concedeu essa honra de estar aqui com a gente. Pode dar uma saudação, pastor Henrique? Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso amigo, nosso irmão em Cristo, diácono Diego, pela vida também do nosso irmão diácono Alan, e que Deus venha abençoar a vida de cada um por intermédio deste canal, deste vídeo, dessa mensagem de Deus que vai ao coração dos irmãos. Pode dar uma saudação, irmão? Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão em Cristo, diácono Diego, pela vida do meu pastor, pastor Henrique, e que nós possamos ser agraciados com a palavra do Senhor. Amém. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreve. O link do canal do pastor Henrique vai estar na descrição. Se você ainda não é inscrito lá, vai lá. O pastor Henrique está com um curso lá de aperfeiçoamento de... Como desenvolver o seu chamado? É um curso muito bom, irmãos. Então, se você ainda não conhece o canal do pastor Henrique, o link do canal dele vai estar aqui na descrição. É o primeiro link aí da descrição. Você vai entrar na descrição do vídeo e você vai achar o primeiro link e é só clicar que você vai direto lá. Então se inscreve lá, deixa seu like, compartilha com mais irmãos, para que assim mais vida seja edificada pelo aquele curso e pela também as palavras, as mensagens que o pastor Henrique tem trazido no canal dele. Então vamos para a vinheta e logo mais a vinheta nós estaremos de volta. Diz que forte sou quando a fraqueza vem, e que seguro sou se frágil me sentir, que não és quem sou, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Voltamos, irmãos, e agora nós vamos dar sequência aqui ao tema desse vídeo, a qual nós vamos trazer e expor aqui para vocês hoje. O tema desse vídeo é Daniel, capítulo 6. Aqui nós vamos tratar um pouco sobre a vida do profeta ali, né, Daniel, num período ali do seu ministério. E eu trouxe o pastor Henrique para estar fazendo essa honra para a gente expor aí esse conhecimento da palavra de Deus, a qual ele creio que ele tem e vai ser bem útil, não só para nossas vidas, mas também para a vida de vocês que está aí do outro lado. Amém? Então a primeira pergunta que eu tenho para o pastor Henrique é acerca do versículo 3, quando diz lá assim: então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Pastor Henrique, quando a gente olha por essa questão aqui, espírito excelente, o que quer dizer o espírito excelente, a qual está citando aqui no versículo 3? Meus irmãos, antes de responder a pergunta aqui do nosso irmão diácono Diego, né, eu quero destacar aqui que todo conhecimento, ele vem através ou do estudo da palavra de Deus, né, ou de revelação bíblica que Deus pode dar ao servo do Senhor, ou de instrução, ele recebe de outras pessoas. Então, todo conhecimento, né, que todos nós adquirimos é através do estudo da palavra de Deus, ou de revelação que Deus dá por intermédio da palavra, o Espírito Santo revela, né, por intermédio da palavra de Deus,
ou de que nós recebemos de outras pessoas, nós somos instruídos. Então, o que nós estamos compartilhando com os irmãos aqui é exatamente isso. Ou veio de uma revelação da palavra, ou veio de consulta, de leitura, examinando a Bíblia, livros, ou recebemos de outros professores. O Diácono Diego, nos fez aqui a pergunta sobre Daniel capítulo 6, o versículo de número 3, sobre o Espírito Excelente. Nós já ouvimos, eu acredito que os irmãos também já ouviu, alguém comentar, pregar, falar que esse Espírito Excelente era o Espírito Santo de Deus. É importante nós destacar que no Antigo Testamento não aparece a palavra Espírito Santo. Não aparece a palavra Espírito Santo. Vai aparecer a palavra o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Então aqui não é o Espírito Santo. Tanto que no texto a palavra Espírito está em letra minúscula, não está em letra maiúscula, está em letra minúscula. Então esse Espírito Excelente de Daniel, aqui no capítulo de número 6, no versículo 3, fala da sua índole, do seu caráter libado, entendeu? Da sua posição como um cristão, como um servo do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha o Espírito Excelente, o Espírito humano, o Espírito Excelente, um caráter libado. Ele tinha uma vida, uma índole diante do Senhor e diante dos homens. Interessante. E aí você pega, irmão, para você ver, igual o pastor Henrique citou, que no Antigo Testamento não se fala Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor. Isso é muito bom a gente ressaltar isso, porque muitos irmãos não conseguem assimilar isso dentro das Escrituras. Então, este Espírito aqui, que está dizendo em Daniel 6, no capítulo 3, nada mais é do que o caráter de Daniel, ou seja, a índole dele diante dos homens. Então, por isso que até o rei, né, pensou em constituí-lo sobre todo o reino. Então, por isso que dá base a isso, né, pastor Henrique? Porque eu penso comigo, para você poder estar num lugar de, vamos se dizer da palavra, de governo, de um lugar de você liderar, você tem que ser uma pessoa exemplar. Concorda, pastor Henrique? Com certeza. Você tem que ter uma índole, né? Não, Diácono Alan? Verdade. Você tem que ter uma certa índole para você estar naquela posição, para você poder liderar, para você tomar conta de alguma coisa. E Daniel, ele não só ia tomar conta de uma simples área, né? Na realidade, era sobre todo o reino, né, pastor Henrique? Sobre todo o reino. Ou seja, isso colocaria Daniel, vamos se dizer, como braço direito do rei Dário? Como braço direito do rei Dário, Daniel está se destacando. Quando nós lemos o versículo 1, a Bíblia vai dizer que Dário está selecionando. Sim. E Daniel entra ali na Babilônia, irmão, como alguém que estava cativo. Ele veio cativo. Ele veio cativo. Então, no capítulo 6, no versículo 1, nós vemos Daniel destacar, porque o rei Dário está procurando, selecionando um homem para estar junto dele no palácio. É alguém que entrou como cativo, escravo, agora está sendo levado para servir no palácio. Ele procura, o rei Dário, 123 presidentes. Daniel destaca. Ele procura 3 príncipes. Daniel destaca. Então Daniel vai destacando diante deles todos. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha um caráter diferente. Olha para vocês aí, meus irmãos, a diferença e como é importante você ter um caráter, né? Verdade. Diante, assim, não só da congregação a qual você congrega, mas sim também diante daqueles que não professam a mesma fé que você. Porque geralmente, né, pastor Henrique, a gente vai ver aqui, né, nós vamos já pular para o versículo 7, que fala acerca até que Daniel é lançado na cova. A gente vai ver aqui que nesse capítulo, nesse versículo aqui, as pessoas que estavam de olho em Daniel, que foram os que procuraram uma maneira de lançar ele dentro daquela cova. Pastor Henrique, o que o senhor traz para a gente a respeito dessa situação? A questão da parte que Daniel ele é lançado naquela cova. Exemplo, Daniel ele estava preparado para este momento? Daniel, quando ele ficou sabendo que ele teria que ser lançado,
O que dá para trazer de base para a gente sobre a reação de Daniel? É importante também, Diego, nós ressaltar aqui que a posição de Daniel, por ele ser uma pessoa íntegra, por ele ser uma pessoa de caráter, a posição dele resultou em perseguição contra a vida dele. Quando ele se posiciona em não se contaminar, como nós conhecemos o texto, né, de Daniel capítulo 1, verso 8, quando a Bíblia fala que ele tem um espírito excelente, tem um caráter, isso resulta em uma perseguição na vida dele, porque a Bíblia fala que os homens agora estão procurando ocasião, Meu Deus. um erro, uma brecha, uma falha em Daniel. Verdade. Nós podemos contextualizar para o dia de hoje. Alguém que se diz assim, não, eu sou reto, eu estou procurando viver uma vida reta, não só entre os cristãos, mas tem muitos católicos que têm um caráter, né, libado, tem muitas pessoas que não professam a fé, mas tem caráter. Tem caráter. Entendeu? Então ele vai passar por uma certa perseguição, ele vai passar por um certo preconceito. No mundo hoje que a corrupção impera, ele vai passar por um certo preconceito. E respondendo aqui a pergunta do diácono Diego, quando ele falou aqui no versículo 7, Daniel, ele é levado para a cova dos leões, ele é lançado na cova dos leões devido a tudo isso que ele propôs no coração, devido ao seu posicionamento, ele é levado para a cova dos leões. E o interessante que eu vejo aqui, que ele é levado, mas ele sobressai. Daniel não morre na cova. Daniel não fica na cova. Daniel não é morto na cova. Ele sobressai. Sobressai com grande testemunho lá na frente, com conversão, com o rei se rendendo, a nação reconhecendo. Mas eu entendo aqui, diácono Diego, eu quero destacar que Daniel ele foi preparado para aquele momento. O senhor está dizendo que houve um preparo antes dessa situação. Antes de Daniel ir para a cova, exatamente, ele tinha um preparo, entendeu? Ele estava preparado. Daniel estava preparado para aquela cova. Não que ele se preparou para a cova, mas ele tinha um preparo na sua vida. Ou seja, um preparo espiritual. Pastor. Um preparo espiritual, um preparo na sua vida. E aquele momento não pegou ele de surpresa, ele sobressaiu. Entendeu? Essa cova, nós podemos contextualizar hoje, né? Pode ser várias situações que vêm sobre nós tentando nos matar, abater a nossa fé. Sim. Entendeu? Todos nós podemos passar por dias mal, como diz a Bíblia, mas o problema, nós temos que estar preparados. Preparado. Ou seja, a questão é o preparo, né, pastor? Exatamente. A questão, tá vendo, meus irmãos? Como que faz diferença a forma como você tem se preparado a sua vida? Tá vendo a diferença de um homem preparado espiritualmente e de um homem que se prepara apenas para um momento? Já imaginou se Daniel tivesse preparado apenas para aquele momento? Será que Daniel teria saído daquela cova, pastor? Eu acredito que não. Eu acredito que ele tinha sucumbido ali. Mesma coisa. O senhor também tem essa base? E Daniel foi lançado à cova do leão, pastor. Sim. Ele foi lançado pelo caráter dele, ou por não se contaminar, não deixar que as coisas que o rei poderia dar para ele foi lançado pela conduta dele anterior ou por não se contaminar? A conduta dele incomodou aqueles que não tinham a mesma índole que ele. A mesma índole. O posicionamento de Daniel incomodou aqueles que não tinham a mesma visão, o mesmo posicionamento com ele. Então aí junta um conjunto de coisas, né? A verdade também é que havia um propósito de Deus. Sim. De Deus, de Daniel ir para a cova. E Deus sabia, Daniel estava preparado. havia um propósito de Deus para Daniel ir para aquela cova. Quem sabe Deus olha do céu e fala, não, esse aí não pode, que esse vai sucumbir. Eu vou permitir Daniel, porque Daniel preparado. Posso falar aqui do segredo de Daniel? Pode. Eu quero destacar aqui alguns segredos de Daniel, Diácono Diego, que eu separei aqui. Esse preparo, Daniel estava preparado para aquele momento. Tinha segredos na vida de Daniel.
Qual que era o segredo? Primeiro, Daniel foi treinado para a adversidade. Daniel foi treinado, preparado para a adversidade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 1, verso 4. Vamos lá, meus irmãos, se você estiver com as suas Bíblias aí, abra lá com a gente, capítulo 1, verso 4. Pode ir. Capítulo 1, verso 4 diz assim: jovens, em que não havia defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento, que tivessem habilidades, que assistissem no palácio do rei, e lhes assinassem as letras e as línguas do caldeu. O rei não estava preparando, não estava procurando alguém que ele viesse a treinar. O rei não estava preparando alguém falando assim, ó, eu preciso de pessoas aqui que eu vou preparar para me servir. Não, o rei estava procurando alguém que estava preparado. Ou seja, ele já estava procurando alguém que já tinha um certo destaque. Tinha um certo destaque, tinha certas habilidades. Ou seja, entendeu? Então, e que essa incluiria muitas, ou seja, uma principal dela, a ciência e sabedoria, pastor. Ciência, sabedoria, instruído em toda sabedoria, entendido em conhecimento, que tivesse habilidades. Ou seja, aqui então, eles estavam procurando jovens que era habituado a estudos, a estudo, preparação não só de caráter, exatamente, mas também da intelectualidade. Olha que interessante. Ele não era só caráter, Daniel não era só caráter, Daniel não era só espiritual, Daniel também tinha o intelectual. Aí também, meus irmãos. Então, desde a infância, Daniel já foi preparado para as adversidades. Então, isso aqui, irmãos, eu trago para nossas vidas. Você que é pai, você que é obreiro, você que é pastor, nós temos que preparar os nossos filhos para as adversidades. Entendeu? Hoje nós sabemos, não é só bênção, vitória. Nós não podemos esconder para os nossos filhos ou para essa geração que o mundo aí fora vai ter adversidade, vai ter luta, vai ter perdas. Daniel foi preparado para a adversidade. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, o segredo de Daniel, Daniel tinha capacidade de determinação. Daniel tinha capacidade de determinação. Quem não sabe o que quer, não chega a lugar algum. Verdade. Quem não sabe o que quer, não chega a lugar algum. Deus, ele gosta de pessoas determinadas. Daniel capítulo 1, verso 8, que diz, né? Daniel capítulo 1, verso 8. Que vai dizer: porém Daniel propôs em seu coração, ou seja, determinou em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que lhe não se contaminasse. Daniel era uma pessoa determinada. Daniel era determinado, ele tinha determinação. Se fosse qualquer outro ali, teria aceitado a comida do palácio, pastor Henrique? Teria aceitado ou teria esperado alguém influenciar ele. Sim. Né? Daniel não ouviu a voz de Deus. Aí Deus não falou, Daniel, faça isso. Não, ele determinou. Ele achou bem para a vida dele, para a vida espiritual, e ele determinou. Ele era uma pessoa determinada. Então Daniel ele fez uma autoanálise de si mesmo, da sua vida espiritual, colocando com base que essas coisas poderiam vir e corromper. Com certeza. E ele determina. A Bíblia diz aqui, eu vou ler um texto aqui em Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, versículo 28. Falando de determinação. Diz assim: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Determinação. Entendeu? Então nós precisamos ser determinados. Às vezes a pessoa, ela oscila muito. Ela acaba oscilando, né? Acaba oscilando. Então Daniel tinha capacidade de determinação. Daniel era determinado. Terceiro segredo de Daniel. Daniel era capaz de resistir. Daniel tinha capacidade de resistir. Ele determinou, os pratos veio, as propostas veio, mas ele resistiu.
Ele soube fazer não, falar não. Falar não, né? Ele soube resistir. Há pessoas que não resistem, irmãos, não tem firmeza. Uma grande questão, irmãos, que eu quero até destacar também, pegando um gancho nisso que o pastor Henrique acabou de falar, é muito importante para a vida de um cristão ele saber dizer não para aquilo que vai contaminar a sua vida. Não falo apenas da sua vida material, irmão, mas eu estou falando da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Aquilo que pode vir acabar fazendo com que você perca essa comunhão. Então, a vida é muito importante na nossa vida, né, pastor Henrique? Sim. Lembrando aos irmãos que é muito importante você saber dizer não para muitas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma. O apóstolo Paulo ele é bem claro quando ele enfatiza isso, né, pastor Henrique? Verdade. A gente pode todas as coisas, mas realmente, irmãos, será que vai conver você fazer isso? Será que te vai trazer uma certa edificação? Não é mesmo, Diácono? É verdade. Será que vai trazer uma certa edificação para a nossa vida? O poder do não, ele é tão eficiente quanto o poder do sim, né? Sim. Você tem que saber até onde isso vai te interromper com o contato com o Senhor. Muitas das vezes você aceita tudo e aquilo cria um rompimento Sim. na sua ligação com o Senhor. Verdade. Eu costumo dizer que o não, ele é a muralha da limitação da nossa vida. E o sim é aquela porta que a gente abre para as coisas que não vai nos atrapalhar no relacionamento com Deus, no relacionamento familiar, no relacionamento, né, com a igreja. Então, o não é a muralha que protege a nossa vida. Ou seja, o não é aquilo que vai barrar tudo aquilo que possa vir te corromper. Né? Fica a dica aí. Pastor Henrique, eu queria que o senhor também destacasse mais um pouco acerca aqui a questão do versículo 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas em sua cama, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graça perante o seu Deus, como costumava fazer antes. O que o senhor me fala, pastor, acerca deste versículo? Aqui mostra pra gente que Daniel, ele já tinha tomado conhecimento, ciência do que estava para sobrevir sobre a vida dele. Porque aqui foi dado um decreto que ninguém poderia se dobrar diante ou fazer nenhuma petição para nenhum Deus e nenhum homem a não ser o rei. Sim. Então a Bíblia aqui vai dizer no versículo 10 que Daniel ele foi para a casa dele com as suas janelas abertas para a banda de Jerusalém e 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos para orar. O que o senhor traz para a gente e para os irmãos que estão nos assistindo acerca disso, pastor Henrique? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos